Graça e paz a todos. É com grande alegria que estou aqui novamente para falar um pouco da palavra do Senhor. Amém? E trago aqui para vocês a Bíblia e é em nome do Senhor Jesus que falo da palavra de Deus para vocês. Amém? Que Deus me use, que Deus me dê sabedoria. E o que sair de mim não venha de mim, mas sim do próprio Deus, do Espírito Santo. Amém? E hoje, vamos direto ao assunto, que aqui o importante é falar da palavra do Senhor. E nós vamos abrir em Josué, capítulo 11 e versículo 15. Tá bom? Vou ler aqui um pedacinho dessa passagem. Como Yahvé ordenara a seu servo Moisés. Assim orientou Moisés a seu colaborador Josué. E Josué executou tudo, sem omitir uma só palavra daquilo que o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui nós vemos a passagem que Moisés era o líder. Ele comandava uma grande multidão. E Josué era um dos seus que seguia Moisés e obedecia a todas as ordens que Moisés passava para Josué. Ele era um servo de Moisés e servos do Senhor vivo, do Deus vivo. Então Moisés estava ali sob liderança e ele passava as ordens. Deus falou que é para fazer assim, 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 Josué. E Josué ia e cumpria tudo conforme Moisés lhe passava, direcionado por Deus. Vê que grandeza, gente. E hoje, muitos nós vemos que não acontece assim. Nós não obedecemos nossa liderança, nós reclamamos das lideranças, né? Reclamamos do diretor, por exemplo. Meu patrão lá é o prefeito, mas quem coordena os trabalhos lá na minha escola é a diretora, a coordenadora. E às vezes a gente quer discutir, né? Sendo que nós temos que obedecer às hierarquias. É bíblico, né? Na minha igreja, o meu pastor é meu líder. E quando ele fala, mesmo às vezes a gente não concordando, a gente tem que obedecer, né? E orar a Deus. Porque quem muda, quem domina tudo é o próprio Deus. Amém? Por isso que você tem que saber certinho se a pessoa que você é teu líder, que você está debaixo das mãos dele, é uma pessoa de Deus, né? E sempre estar orando para esse líder. Eu tenho que estar sempre orando para minha diretora, minha coordenadora, para o meu pastor, para que eles tenham sabedoria divina para lidar com a gente. É isso? Porque eles estão debaixo de uma autoridade. E sobre a autoridade nós temos que ser submissos. Amém? Assim como Josué era submisso a Moisés. E Moisés submisso às mãos do Senhor. E ele obedecia tudo que Deus era passado para Moisés e Moisés passava para Josué. Quando Moisés passava as coisas para Josué, ele não discutia, ele simplesmente obedecia. E hoje nós estamos com essa dificuldade muito grande de obedecer. Obedecer à voz dos nossos líderes, das nossas autoridades. Mas o meu líder está errado, ele está fazendo um monte de coisa errada. Então, é joelho no chão, é oração. Não é crítica que vai resolver o problema. Não é mudando de igreja, não é mudando de escola, tá? É joelho no chão. Porque quem resolve tudo é Deus. E o tema de hoje é isso. Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta você achar que você está no controle, que você domina o lugar que você trabalha, que você domina a sua casa, que você domina a igreja, as redes sociais, o meio que você vive. E eu vou te mostrar como Deus está no controle. Amém? Vou ler mais alguns versículos para você e voltamos a falar
desse tema. Olha aqui, ó. E assim Josué conquistou toda a terra, a Serra Central, todo aquele lugar. Neguebe, toda a região de Gozém, a Cefelá, as terras da planície de Judá, a Arabá, o Vale do Jordão e também os montes de Israel com suas planícies litorâneas. Desde o monte escarpado que se segue na direção de Seir, até Baal-Gadê, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Josué capturou todos os reis e os matou. Versículo 18, continuando a leitura. E durante todo aquele tempo, Josué batalhou contra todos esses reis. Nenhuma cidade fez paz, com os filhos de Israel. Então, nenhum daquele povo que era para ele batalhar, para conquistar aquelas terras prometidas, nenhum quis fazer paz. Salvou os heveus, que habitavam em Gibeão. Foi por meio de guerra, somente esse povo heveus aqui, que não quis guerra, vão fazer paz. E foi por meio da guerra que tomaram todas as outras cidades. Versículo 20. Portanto, foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desses povos, para que insistissem em lutar contra Israel, a fim de que fossem considerados anátemas, quer dizer, maldição, né? Derrotados. Então, aqui Deus está falando no versículo 20, foi o próprio Senhor que decidiu endurecer o coração desse povo, que insistiu em lutar contra Israel. Não havendo remissão para eles, não havendo perdão para eles, mas sim lhes sobreviesse completa destruição, como Yahvé tinha ordenado a Moisés. Amém? Então, como Deus falou, vocês vão conquistar aquela terra. E não tinha como Moisés conquistar aquela terra se ele não lutasse, se ele não invadisse aquela terra, porque já aquela terra prometida a Moisés estava habitada por povos inimigos, povos que faziam sacrifício de criança, povo que matavam, que destruíam. Era um povo totalmente rebelde e sem Deus, não tinha direção nenhuma de Deus. E o Moisés veio do Egito com o povo escravo, que era o povo de Deus, era um povo prometido, era um povo que tinha a bênção do Senhor. E ele falou, vá lá, luta com aqueles povos e pega o que é teu. Entendeu? O que eu falo que o controle está na mão de Deus, porque Moisés teve que lutar. Moisés teve que ir atrás da sua bênção. E às vezes a gente recebe uma bênção, acha que ela vai vir de graça, na bandeja, só você pegar e tomar posse. Não é bem assim. Deus não dá nada de graça a gente. Porque tudo que vem de graça, nós não damos valor. Tudo que vem na bandeja, a gente não dá valor. Então Deus falou assim, vá e luta contra as pessoas que estão lá. Moisés jamais saberia dizer que povos eram aqueles que tinha na terra prometida. O que ele ia ter que enfrentar para tomar posse da terra prometida? Nem Moisés sabia disso. Mas era uma promessa. E a terra era para ele e para o seu povo, né? E Deus estava no controle porque Deus já sabia que o povo era rebelde, que o povo não obedeceria conforme ele tinha ordenado. Tanto que Moisés nem entrou na terra prometida. Ele visualizou, mas não entrou, né? E como Deus falou aqui, que eles iam entrar na terra prometida, que a terra era para eles, eles tinham que confiar, não murmurar, entendeu? E o murmurar é muito grave, porque o povo ficou 40 anos no deserto, porque era um povo murmurador. Nada estava bom, tudo eles reclamavam.
Deus mandava coluna de fogo à noite para esquentar do frio no deserto. Mandava sombra de nuvens para cobrir o sol durante o dia. Maná caía do céu. E mesmo assim o povo resmungava, reclamava e nada estava bom para eles. Teve uma passagem na minha vida que Deus mostrou para mim que tudo estava no controle dele. E que se precisasse ele endureceria o coração do ser humano. Ou amoleceria o coração do ser humano para poder me abençoar. Amém? E quando Deus faz as coisas perfeitas. Deus não faz pela metade. Se eu peguei pela metade, é porque eu agi errado no meu processo. Se Moisés não chegou à terra prometida, não é porque Deus é imperfeito, mas sim porque ele não fez as coisas conforme Deus tinha ordenado. Então tudo pode falhar. Deus prometeu? Prometeu. Mas por que isso não aconteceu? Por quê? Porque eu não obedeci conforme Deus tem falado, né? Então, o que Deus mostra que está no controle? Por exemplo, se você está agindo certo, algo saiu fora do controle. Veio inimigos, tentou tomar sua bênção, mas você está no caminho certo. Você está fazendo tudo que Deus ordenou você fazer, né? Pode ter certeza, irmãos, aquela bênção vai chegar na sua mão, tá? Você não sabe de que jeito vai chegar, como eu também não sabia, né? No começo da minha conversão, eu tive bênçãos milagrosas, poderosas da mão do Senhor. Me tiraram da minha sala 2 vezes, 3 vezes. E milagrosamente eu voltei para minha sala. Nem eu sabia explicar, mas Deus é poderoso. Porque quando você age certo, mesmo todos agindo ao contrário, Deus usa o inimigo para te abençoar. Deus usa aquele mais improvável para te dar a bênção que você está precisando naquele momento. E eu tive inimigos naqueles 3 anos que eu tive uma bênção muito grande do meu serviço para me abençoar, para me proteger contra todos aqueles que estavam ao meu meio, que eu não pensava que iria acontecer aquilo. E também aconteceu o contrário, mesmo eu agindo errado, Deus também endureceu o coração de certas pessoas para que eu voltasse ao caminho que Ele queria que eu seguisse. Às vezes não dá para vocês entenderem certinho, mas, por exemplo, você passou no concurso, aquela benção é sua. Aí vem uma pessoa para tirar aquela benção sua, faz de tudo para você não conseguir aquele trabalho. Você sabe que você está fazendo tudo certo, você lutou, você estudou, você conquistou aquilo. E a pessoa quer tirar aquilo de você, entendeu? De meios sujos, de meios sórdidos. Mas Deus está no controle, porque Ele sabe que você, aquela bênção é para você, entendeu? E aí, aquele inimigo que está às vezes até querendo tirar sua bênção, por estratégias de Deus, Ele te abençoa. Foi bem assim que aconteceu comigo. E no outro ponto também, Deus falou para mim assim, ó, não adianta você implorar para o homem essa bênção que você está querendo aí. Porque eu já endureci o coração. Como Deus endureceu o coração daquele povo lá, porque eles sabiam que Deus era poderoso. Ele sabia do poder do Deus do povo do Egito, do povo de Israel, daquele povo escravo que tinha saído do Egito. A fama de Yahvé, do Senhor dos Exércitos, já tinha corrido por toda aquela planície, por toda aquela terra. Mas, como Deus falou, Ele endureceu o coração daquele povo para que eles não houvesse paz, para que a luta acontecesse e para que o povo de Deus guerreasse e vencesse as batalhas, como Josué fez. Josué era o líder, né, das batalhas, ele que comandava o comando todo
e eles iam para batalhas e eles venciam a guerra no comando e na direção de Deus, através de Moisés. Moisés dava as regras, Josué obedecia palavra por palavra e eles venciam todas as batalhas. Amém? E Deus, aquele povo lá, rebelde naquela terra, sabendo do poder de Deus, mesmo assim eles não faziam paz. O coração deles era endurecido a guerrear com o povo de Israel, para que a glória de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada e fosse comentada. Que aquele povo guerreava e vencia todas as batalhas, porque eles tinham Deus. Amém? Glória a Deus. E assim foi nessa parte da minha vida. Eu orava, eu chorava nos pés do Senhor, pedindo aquela bênção, que eu achava que era a bênção para mim, mas Deus sabia que não era a bênção para mim. Mas eu era tão teimosa, que eu falava assim, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. E Deus falava assim, isso que você quer não vai acontecer, porque eu já endureci o coração do homem. Era como se Deus estava falando assim, eu tô tirando o mal que está na sua vida, e você quer pegar esse mal para você? Eu tô endurecendo o coração da pessoa para não te dar esse mal, para não ceder, porque eu sei que isso vai te fazer infeliz. Porque eu sei que isso vai te magoar, vai te ferir, vai te machucar a vida inteira. Não vai te trazer boas coisas durante a sua vida. E eu estava tão cega que eu achava que sim, que ia ser bom para mim, que ia me trazer coisas boas. E por isso eu lutava com Deus. E um dia eu ouvi a voz de Deus falando bem nítida. Eu estava meio assim sonolenta, com os olhos fechados. Foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus. Foi tão clara, foi tão nítida. Deus falou assim para mim assim, eu tô tirando e você tá pegando. Eu ouvi Deus falar comigo. Era uma voz, não tem como explicar para vocês, irmão. Só quem ouve pode entender isso que eu tô falando, mas Deus não fala da mesma forma com todos. Deus fala com cada um diferentemente. E eu chorei muito depois que eu ouvi a voz de Deus, porque eu queria aquilo que eu estava pedindo. E Deus falou que estava tirando, que não era para mim. Estava tirando e já tinha endurecido o coração, porque não era para mim. Então, quando isso aconteceu, eu pedi força somente. Senhor, me dá força para que eu consiga superar isso. E mais de uma vez Deus falou para mim, através da palavra, através dessa fala que Deus falou tão nitidamente, que Ele já tinha tirado, que era o fim daquilo lá. E hoje, sã, né, na minha consciência, já na minha razão, eu vejo que foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. Então nós podemos confiar nesse Deus. Confia na providência dele. Confia que Deus sabe todas as coisas e nós nada sabemos. Deus sabe do amanhã e nós nada sabemos. Hoje pode parecer bom para você, mas amanhã pode ser teu fim, tua tragédia, tua morte espiritual, a tua morte totalmente espiritual. E eu creio que era isso que ia acontecer, a minha morte espiritual. E eu estou aqui falando para vocês que Deus está no controle de todas as coisas. Se você orar, se você agir certo, Deus vai te levar pelo melhor caminho. Mesmo você não querendo, mesmo você lutando para que aquilo não aconteça. Creia que Deus vai fazer o melhor por você e por mim. Amém? Então essa é a mensagem. Deus está no controle de todas as coisas. Confia nesse ser tão poderoso que pode salvar a tua vida e a minha. Ele está no controle sempre. Se você orar da maneira certa, como eu orei, Senhor, faça a sua vontade e não a minha. Hoje eu quero que o Senhor me guie. E quando eu orei dessa forma, eu entreguei a chave para Deus agir na minha vida. E Ele agiu da melhor forma por mim. Mesmo que eu sofri, que eu sangrei, hoje eu agradeço porque foi a melhor coisa que Ele fez.
porque Ele me colocou no caminho que Ele queria que eu isse, mesmo sendo naquele momento o que eu não queria fazer, o que eu não queria que acontecesse. E é isso que Deus fará por você também. Se você colocar a sua vida na mão dele, em oração, fazendo as coisas certas, corretas, se livrando do pecado, das coisas erradas, Deus vai direcionar você para o caminho certo, que vai te trazer felicidade lá na frente, que vai te levar você para a salvação, para as coisas boas, para a paz de espírito. Entendeu? Eu agradeço, eu louvo eternamente a esse Deus vivo que está no controle de todas as coisas. Coloque a sua vida na mão dele. Confia, mesmo que isso vai doer no momento. Mas lá na frente, você vai ver que Deus fez o melhor para você. E foi isso que Deus fez na minha vida. Amém? Eu testifico e eu louvo a esse Senhor, a esse Deus tão poderoso. Fica com essa mensagem. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade.